Shalom para todos. Eu queria trazer para vocês hoje algo muito importante. Não é uma coisa muito agradável, mas é muito esclarecedor e importante. Recentemente, nesses dias, uma pessoa que é um formador de opiniões fez declarações muito infelizes, não só sobre nós, sobre outras pessoas, sobre outros aspectos, mas eu quero tratar aquilo que ele falou sobre nós, sobre nossa comunidade, porque a maneira como ele falou, a maneira como ele se dirigiu, como ele classificou as nossas mudanças e todo o processo de chuvá que estamos fazendo foi muito deselegante, muito desrespeitoso, até de maneira jocosa, com zombarias, uma lástima. E eu me vejo na obrigação, não só porque ele fez isso comigo, mas ele fez também com toda a comunidade, usando palavras extremamente desrespeitosas, não só comigo, mas com aqueles que participam da nossa comunidade. Nós vamos então respondê-lo. Ele não citou meu nome, também não irei citar o nome dele. Porém, não farei no mesmo tom que ele fez, não farei com zombarias, de maneira jocosa, porque isso não é a nossa maneira de agir. Os princípios que nós aprendemos, né, de moral, os princípios na vida, não nos permite agir dessa forma. Então nós vamos agir de uma maneira civilizada, de uma maneira inteligente, de uma maneira lógica, e nós vamos responder a esse cidadão desta forma, e espero que ele possa refletir, e antes de sair falando de uma maneira tão deselegante, desrespeitosa, né, classificando a chuvá, a busca, a fé de tantas pessoas de uma maneira tão pejorativa, ele possa refletir sobre isso e repensar, né, a maneira como lidar com as situações. Muito bem. Primeiro, ele mencionou sobre todo o nosso processo de busca, né, e fez de uma maneira muito zombadora, falando que a gente cada vez recebia uma revelação, que nós somos falsos profetas. Eu queria explicar primeiro como isso funciona dentro do movimento messiânico, do movimento, a gente veio do messianismo, veio do cristianismo, que na verdade é uma mesma coisa. E depois entrar em alguns pontos específicos. No cristianismo, no messianismo, é muito comum você usar uma linguagem, por exemplo, eu recebi isso do Eterno. Olha, eu queria te falar algo que eu recebi do Eterno. O Eterno me mostrou isso. Isso ocorre de maneira muito natural. Toda pessoa que hoje participa do messianismo, como nós participamos no passado, ou do cristianismo, como eu falei, é praticamente a mesma coisa, sabe disso. Isso é uma linguagem cristã. Não é que a pessoa, todo mundo, porque nós falamos dessa maneira, nós éramos diferentes de todos os cristãos e nós éramos um caso excepcional de um falso profeta. Por favor, isso é algo que é uma linguagem que se usa. Agora, num processo de chuvá que nós estamos fazendo e conversando, sendo orientados por rabinos responsáveis, rabinos com a devida preparação, conhecimento, eles estão nos explicando como a gente deve falar, como nós devemos tratar certos assuntos, e nós estamos nesse processo. Agora, usar isso para tratar de uma maneira tão pejorativa e insinuando que havia interesses financeiros. Olha, gente, é justamente o contrário. Eu vou passar para vocês o que aconteceu conosco. Nós buscamos a verdade de uma maneira muito intensa. Havia conflito dentro de nós, porque nós acreditávamos naquela época que Yeshua era o Messias. Mas lá dentro do nosso âmago, tendo contato com a Torá, né, começando a recitar o Shema, nós começamos a passar um conflito muito grande. E começamos a ter descobertas que ele não havia nascido
de um nascimento miraculoso. E cada vez que nós chegávamos a essas conclusões, nós tivemos a coragem de publicamente falar isso. E sabíamos cada vez o que nós iríamos passar. Críticas, perseguições, pessoas iriam embora da nossa comunidade, nós teríamos o orçamento que nós tínhamos para manter nossas estruturas, porque nossas estruturas não são virtuais, elas são reais. Nós temos contas, nós temos funcionários, e cada vez que nós trazíamos essas descobertas, que naquele momento que nós estávamos no cristianismo, no messianismo, para nós era uma revelação, nós perdíamos membros. Era o contrário do que esse cidadão mencionou nas suas palavras. Nosso orçamento baixava, mas para nós a verdade tinha mais valor do que qualquer outra coisa. Continuamos no nosso processo, aquele conflito dentro de nós, porque quando você está dentro do cristianismo, do messianismo, é como uma lavagem cerebral. Você acha que o Yeshua é o Messias e você não enxerga certas coisas. Mas havia um conflito. Aí nós descobrimos, lendo literaturas judaicas, não, ele não ressuscitou, ele foi enterrado. Mais uma vez falamos isso, olha, perseguições, críticas, pessoas saíram da nossa comunidade, mais uma vez passamos todos esses problemas. Contrário, toda vez que nós chegávamos a uma conclusão que de uma certa forma revolucionava a visão que nós tínhamos, nós pagávamos um preço por isso. Até que o final dessa busca, através de muito estudo, nós chegamos a uma conclusão muito forte. Estudando as profecias também, buscando, de fato, a presença do Eterno com todo o nosso coração, nós descobrimos que Yeshua não é o Messias, não é Mashiach ben Davi, não é o Messias ben Davi, não é Mashiach ben Yosef, não é Messias ben Yosef, ele não é o Messias. E nós declaramos mais uma vez, publicamente. Essa pessoa mencionou o fato, considerando que isso é mais uma revelação. Gente, por favor, uma pessoa que depois de uma longa busca reconhece que a Torá, que a verdade está na Torá, que o povo judeu, nesses 2000 anos que não aceitou esse Messias romano, que o povo judeu está certo, isso não é mais uma revelação, isso é a própria revelação da verdade que está na Torá e foi transmitida ao povo judeu pelo Eterno. O desprezo, como foi tratado o nosso processo de Teshuvá, o desprezo, como foi tratado depois de uma longa busca, a nossa conclusão que a Torá contém a verdade, que Yeshua não é o Messias, é impressionante como uma pessoa pode tratar com tanto desprezo a busca de tantas pessoas da nossa comunidade e ainda ter a coragem de fazer chacota disto. A falta de temor ao Eterno impressiona a todos nós. Eu queria agora passar um outro ponto, eu notei algumas coisas para não esquecer. E quero trazer para vocês mais um ponto. Ele ficou chateado porque alguém da nossa comunidade postou uma carta que é pública e essa carta não é favorável a essa pessoa. Eu quero lhe perguntar algo. Há 2 anos, 2 ou 3 dos seus assessores, alguns dos seus assessores diretos, especialmente um, com certeza, montou um circo de horrores contra nós. Uma pessoa que, para ela, a mentira e a verdade não têm fronteiras.
inventa todo tipo de mentiras contra nós. Esse circo de horrores já dura mais do que 2 anos. E o que é que nós fizemos? Fizemos uma campanha contra você. Lembra quando uma pessoa da nossa comunidade postou uma foto sua e você me ligou? E eu pedi para essa pessoa tirar essa foto sua? Mas nesses mais de 2 anos, quando o seu principal assessor faz uma campanha difamatória, nefasta contra nós, monta um circo de horrores, toda pessoa que sai da nossa comunidade, ele implanta nelas esse ódio contra nós. E apesar de tudo isso, nós fizemos uma campanha contra você no inbox, como ele faz diariamente. Para ele, parece que falar mal de nós faz parte do seu pensamento, do seu negócio. É como se tirar uma pessoa da nossa comunidade, eu acho que na mente dele, é captar um cliente. Nada foi pronunciado da sua parte para parar isso. Cadê o diálogo? Cadê a busca pelo diálogo? Cadê a busca pela paz? Não, nós tivemos que processar pessoas que participaram desse circo de horrores. Algumas delas já condenadas em tribunais aqui no Brasil, outras respondendo processo. E fizemos isso de bom grado? Não, foi a última alternativa nossa. E temos a capacidade que qualquer pessoa que realmente se arrepende dessa campanha nefasta, qualquer pessoa que se arrependesse verdadeiramente e nos procurasse, sim, nós temos diálogo. Nós temos a capacidade de perdoar. Sim, nós temos isso. Agora eu quero perguntar para você, que fez esse vídeo, esse seu principal assessor que faz uma campanha com mentiras e difamações e calúnias contra nós. Ele foi da nossa comunidade. Quando ele chegou aqui, ele era pastor evangélico. Abriu o tablet dele para me mostrar os exorcismos que ele fazia. Ele expulsava demônios. Eu nem quis olhar. Recebemos ele com educação, ajudamos ele no começo. Depois observamos que o comportamento dele não era um comportamento bom. Não só eu, muitas pessoas da nossa comunidade. Nós vimos nele um comportamento repreensível. Agora eu quero perguntar algo. Primeiro, quando ele expulsava demônios, quando era pastor evangélico, em nome de Yeshua, e depois ele declarou publicamente que não crê em Yeshua, talvez pela sua influência sobre ele, e as pessoas que ele expulsou demônio em nome de Yeshua, como é que elas estão? Estão confusas também? Já que ele fala que Yeshua não é o Messias? Então ele também é um falso profeta por causa disto? Então qualquer pessoa que veio de outra religião e hoje acredita que a Torá é verdade, ela é um enganador? Ela estava enganando as pessoas antes? Ou ela fez techuvá? E citações como, por exemplo, na própria Torá, a história de Jetro, que era um idólatra, e quando ele se converte ao judaísmo, ele era um enganador? Todo mundo era um enganador, estava enganando as pessoas? Quando nós estávamos no cristianismo, quando nós estávamos no messianismo, nós acreditávamos que aquilo era a verdade. Ninguém estava enganando ninguém. Todos estavam buscando a verdade. Até que nós encontramos a verdade. E a verdade está na Torá. Isso não é mais uma revelação. Isso é a própria revelação que o Eterno deu ao povo judeu. É a verdade. E não pode ser tratada com desprezo. Você não pode tratar milhares de pessoas que fizeram uma techuvá, que hoje estão buscando uma conversão da maneira correta, de uma maneira tão desprezível. No Shemirat Alashom diz que lembrar o passado de alguém para envergonhá-lo é Lashon Hará.
contar histórias do passado de um indivíduo. Devemos ter também o cuidado de só se relacionar ao convertido ou aquele que retornou às raízes judaicas, não lembrando do passado, pois ele pode ficar envergonhado ou pouco à vontade. Quem faz isso comete 2 delitos: lashon hará e envergonhar a pessoa. A gente exige que você tenha respeito pela busca da verdade de tantas pessoas. Elas não são, como foi falado, trouxas, são buscadores da verdade. Continuando, mais alguns pontos. Quando nós saímos de todas essas ideias erradas, entendemos que a verdade está na Torá, e então começamos um trabalho de teshuvá, sendo orientado por rabinos. Muitas pessoas que nos combatiam nos parabenizaram. E uma das pessoas que tivemos muitos embates no passado, aqui no Brasil, foi uma das primeiras pessoas que deram um voto de confiança a nós e se dispôs a nos ajudar no que fosse preciso. Você tem falado dessa pessoa publicamente, não só publicamente, de uma maneira muito negativa. E eu quero falar algo sobre essa pessoa, o Dor Leon. O Dor Leon, sempre que veio na nossa comunidade, ele comprou a passagem dele de avião. Ele não teve nenhum interesse. Ele veio porque ele acredita naquilo que ele fala. E ele veio para nos dar um voto de confiança, de apoio à nossa decisão de acatar a Torá, de acatar a lei judaica, de fazer as coisas da maneira correta. Ele mostrou que o combate que tinha conosco era uma questão doutrinária, não era nada pessoal. E nós tivemos a grata surpresa de hoje ter um convívio muito agradável com ele. E ver que ele é uma pessoa muito autêntica e sincera naquilo que ele acredita. Eu queria continuar explicando mais alguns pontos. Já vi histórias de que o judaísmo tem a porta aberta para os convertidos, o judaísmo não quer converter, e por isso tem que se criar um caminho alternativo. Isso não é falado diretamente, mas é falado indiretamente. Isso foi o que nós pensamos no passado. E hoje aconselho a ninguém entrar por esse caminho. O judaísmo, e a experiência que nós estamos tendo agora, não está querendo rejeitar conversões. Mesmo que não exista a possibilidade de fazer uma conversão no Brasil, isso é uma decisão dos rabinos, das autoridades, que nós temos que respeitar. Eles têm os motivos para decidir isso. E não é porque o brasileiro é mestiço. Será que vamos esquecer que Israel recentemente trouxe cidadãos africanos da Etiópia para serem cidadãos israelenses? E uma decisão que foi importantíssima, uma decisão do rabino, na época, rabino-chefe de Israel, rabino Ovadia, de abençoada memória. Eu não estou vendo nenhuma dificuldade. O que acontece é que os rabinos, com muita sabedoria, precisam checar pessoa por pessoa e ver se essa pessoa realmente tem a sinceridade e o conhecimento necessário para fazer uma conversão. Isso é corretíssimo. E embora no Brasil não se possa fazer, os rabinos podem emitir cartas e enviar para um Beit Din, seja em Israel ou em outro lugar, que possa fazer o processo de conversão. Eu acho essa atitude totalmente correta e não é motivo
para criar movimentos alternativos que passem por cima das decisões rabínicas. No passado, por ignorância, a gente está dentro daquele par, nós tentamos criar um movimento alternativo, mas nós vemos hoje que isso não é a melhor maneira, não é a maneira correta de fazer as coisas. Isso tudo faz parte de uma techuvá, que não pode ser desprezada, nem ser motivo de zombaria. Nós respeitávamos muito você no passado. Você tinha uma atitude diferente. Infelizmente, essas pessoas que passaram a assessorar você, que foram parte da nossa comunidade, eu acho que elas não foram uma boa influência para você. Sabe por que elas saíram da nossa comunidade? Posso ser muito sincero, todo mundo, os líderes, todos estavam rezando e orando para que elas saíssem. O comportamento delas era extremamente repreensível. O grupo que elas lideravam, quando saíram, o próprio grupo ficou aliviado e já passou publicamente coisas, irregularidades que essa pessoa cometia. Talvez você não saiba, mas quando esse cidadão foi preso por não cumprir as obrigações com a sua ex-esposa, talvez uma das únicas pessoas que o ajudou, mandando uma ajuda, né, uma ajuda para necessidades, talvez fomos nós. Ele esqueceu disso. Talvez ele não lhe falou o vexame que nós passamos quando ele foi preso em praça pública e nós estávamos presentes e vimos aquela situação tão desagradável e perdemos o avião naquele dia. Talvez ele não lhe comunicou várias coisas, como pessoas que ainda hoje ele deve, e outras situações desagradáveis que ocorreu com ele dentro da nossa comunidade. Talvez ele não lhe explicou essas coisas. Tudo que ele lhe falou, talvez você acreditou e não ouviu os dois lados da história. Saiba que quando ele saiu da nossa comunidade, me mandou uma mensagem agradecendo por tudo que nós fizemos por ele. Eu tenho essa literatura, nós temos isso, está no meu Facebook, embora ele tenha bloqueado, está lá a declaração dele. Uma coisa importante que eu quero falar agora com todas as pessoas que estão ouvindo, às vezes o mal acusa os outros do que ele está fazendo. E se você observar muitas coisas que essa pessoa, que é o seu principal assessor, fala de nós, eu aplicaria um pouco esse conceito, não de todas as coisas, mas algumas coisas que ele fala. Eu falo mais uma vez, ele não tem, para ele a mentira e a verdade não tem fronteiras. Há um tempo atrás foi divulgado publicamente que o governo de Israel havia dado para a gente terras em territórios ocupados, que nós estamos vendendo essas terras. Gente, chega a ser absurdo, ridículo. Aí depois ele mudou a versão, que eu tinha comprado 2 apartamentos em Israel. Mentira. Mentira em cima de mentira, em cima de mentira. Uma pessoa inescrupulosa. E qual é a verdade? Nós temos um apartamento em nome da associação. Essa é a verdade. Eu queria terminar dizendo algo para você. Talvez um dia você vai descobrir quem realmente são essas pessoas que estão lhe assessorando. Talvez seja tarde demais. Nossa comunidade descobriu na hora certa, graças a Deus. E confesso a você, prefiro ter essa pessoa que lhe assessora fazendo difamações fora, que nós podemos processá-lo, nós podemos recorrer à justiça, do que aqui dentro. Nós estávamos orando, rezando mesmo para que ele saísse.
porque a presença dele na nossa comunidade causou muitos transtornos. E peço, você pense naquilo que você fez, porque você desrespeitou muitas pessoas. Você zombou de muitas pessoas. Você ofendeu muitas pessoas. Queria terminar dizendo uma coisa. Você falou, e essas pessoas, vocês no passado falaram isso, como é que elas se sentem? Eu sinto muito se uma pessoa se sente mal porque a gente fez uma mudança. Não é nossa intenção fazer ela se sentir mal. Eu volto a dizer, o seu próprio assessor, né, um dos seus assessores principais, era pastor evangélico, expulsava demônios em nome de Iejo. Talvez as pessoas que ele expulsou demônios estão confusas também hoje. Toda pessoa que estava em qualquer outra religião e se deu conta que a verdade está na Torá, está no judaísmo, não é que ela automaticamente pode ser classificada como o judaísmo sendo mais uma revelação, ou que ela estava enganando as pessoas. Não, ela estava enganada junto com as pessoas, achando que aquilo era a verdade, e ela descobriu que a verdade está na Torá. São duas coisas muito diferentes. Talvez essa pessoa que é seu assessor nunca lhe disse como nossa comunidade trata os membros, como nós ajudamos as pessoas, como nós temos cestas básicas, como nós já doamos toneladas de alimentos em um projeto numa comunidade perto da nossa. Só que nós não fazemos disso propaganda no Facebook, porque para nós isso é natural. Nós não usamos isso para nos promovermos. Quantas pessoas na nossa sinagoga recebem a passagem de ônibus para frequentá-la porque estão em dificuldade? Quantas pessoas são ajudadas com remédio ou até com outras coisas maiores, com valores maiores, porque estão em situações difíceis e o nosso Conselho de Finanças aprova essas ajudas. Mas nós não publicamos para nos promovermos. Nós não fazemos caridade com o propósito de colocar isso público. Poderíamos até colocar, mas não fazemos isso para nos promovermos. Fazemos porque é uma mitzvah. Todos devemos fazer isso. Se doamos toneladas de alimentos a uma comunidade aqui perto, é o que deveríamos fazer. Se cada pessoa aqui na nossa comunidade, né, as mulheres que dão à luz um bebê, recebem uma ajuda da nossa comunidade inicial, uma pequena ajuda. Nós não precisamos falar isso aos quatro ventos. Eu estou dizendo isso porque talvez essa pessoa que está lhe assessorando passou uma visão muito errada da nossa comunidade. Você nunca nos perguntou o outro lado da história. Quem são essas pessoas? Porque elas saíram da nossa comunidade. E como nós nos sentimos aliviados quando elas saíram. Bem, eu termino essa mensagem. Tive que responder, gente, né, a essa declaração que essa pessoa fez, tão desrespeitosa, tão zombadora, não só contra mim, mas contra a nossa comunidade. Eu tive que responder, porque em nome não só da minha pessoa pessoal, mas em nome de toda a nossa comunidade. E quero terminar dizendo algo, enfatizando algo. Qualquer pessoa que esteve em qualquer religião e que um dia ela chega à conclusão de que a verdade está na Torá, que o povo judeu é depositário das revelações dadas pelo próprio Eterno, isso se chama a essência da revelação que está na própria Torá. Isso jamais pode ser motivo de chacota, de zombaria ou de qualquer outro tipo de comportamento reprovável. Eu espero que todos entendam essa indignação que nós sentimos, todos da nossa comunidade, com declarações tão
mas tão desrespeitosas, deselegantes, que foram feitas por uma pessoa que no passado todos nós tivemos tanto respeito e que para nós, após essa declaração, é uma grande decepção ouvir isso desta pessoa. Obrigado pela atenção de todos e que o Eterno abençoe a todos aqueles que estão fazendo uma genuína chuva.